Bom dia, vamos agora então para a nossa seção 3 do capítulo 1, que trata das obras e serviços. Passando aqui para a nossa lousa, então aqui estamos, capítulo 1 ainda, das disposições gerais, seção 3 das obras e serviços. Iniciando aqui, nós temos 6 artigos nessa seção, o artigo 7º até o artigo 12. Artigo 7º. As licitações, vamos aqui já de pronto, definindo amplitude, tal como consta na seção, as licitações para execução de obras e para prestação de serviços obedecerão ao disposto nesse artigo e, em particular, a seguinte sequência. 1. Projeto básico. 2. Projeto executivo. 3. Execução das obras e serviços. Então, a sequência ordinária, a sequência regular da execução de uma obra ou de um serviço seria, primeiro, o projeto básico. Depois, a elaboração completa do projeto básico, né? Depois, a elaboração completa do projeto executivo. E só então, a execução da obra e do serviço. Mas olha o que nos diz o nobre parágrafo 1º. A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e aprovação pela autoridade competente dos trabalhos relativos às etapas anteriores. E olhem só, pessoal. À exceção do projeto executivo, o qual poderá ser desenvolvido concomitantemente com a execução das obras e serviços, desde que também autorizado pela administração. Vejam só, pessoal, isso aqui é criticado por parcela extremamente considerável da doutrina, porque permite o quê? Que esteja sendo executado um projeto que, ao final, não se sabe exatamente qual é. Mas existe esse permissivo legal, numa boa prática administrativa e não deve ser utilizado, mas em termos legais, então, eu posso ter o quê? Um projeto básico e tão só o projeto básico, e aí, a partir daí, já a execução da obra ou do serviço e, concomitantemente a essa execução, a elaboração do projeto executivo. No fim das contas, nós só vamos ter, nesse caso, um projeto executivo pronto quando a obra estiver pronta também. É, numa boa técnica administrativa, uma prática a ser proibida, vedada, não utilizada, mas em termos legais. Existe o autorizativo aqui do artigo 7º do Estatuto. Seguindo aqui, então, eu coloquei aqui 2 considerações. A lei disciplina conjuntamente as obras e serviços, e aí eu destaco todas as espécies de serviço, tomando por modelo as contratações na área de engenharia. Deixa eu ler a segunda consideração. As regras da seção 3 aplicam-se também a outras espécies de contratação, como um todo, não apenas às obras e serviços de engenharia, no que for compatível com a sua natureza. Por exemplo, os conceitos de projeto básico executivo não são aplicáveis a todos os tipos de serviços. Vou dar um exemplo bem bobo aqui para vocês. Uma troca de fechadura. É um serviço. Poxa, imagina só, se para a administração poder efetuar uma troca de fechadura, ia ter que ser elaborado um projeto básico, que ia trazer, inclusive, o impacto ambiental da troca da fechadura, depois um projeto executivo e depois, efetivamente, a troca da fechadura. A porta ia ficar com problema por muito tempo. Como é que nós temos que trabalhar, pessoal? Numa questão literal, tranquilo. Seção 3, obras e serviços. Numa literalidade de lei, numa questão dessa espécie, as disposições da seção 3 aplicam-se genericamente falando às obras e serviços. Mas, na verdade, pelos elementos desses artigos, eles aplicam-se efetivamente a obras e serviços de engenharia. Então, para entender a lei, nós temos que entender que, como um todo, as regras da seção 3 aplicam-se às obras e serviços de engenharia e aos serviços em geral, no que for compatível com a sua natureza. Mas lembro, numa questão literal, esquece que eu falei agora. Obras e serviços, genericamente falando. Seguindo aqui, parágrafo 2º, as obras e serviços somente poderão ser licitados quando 1. Houver projeto básico,
aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório. 2. Existir orçamento detalhado em planilhas que expresse a composição de todos os seus custos unitários. Aqui vale a pena a gente dar uma parada, pessoal. Olhem só. A gente analisou os regimes de execução indireta, dentre eles a empreitada por preço global. Então, nessa empreitada, o licitante, o contratado, se propõe a executar a obra ou serviço por um preço certo e total. Isso significa dizer apenas que a proposta do licitante vai ter um valor único, abrangendo o total pretendido pela administração. Isso é para o licitante, não para a administração. Vejam que aqui o inciso 2 é bem claro, pessoal. Nós temos que ter um orçamento detalhado em planilhas que expresse a composição de todos os custos unitários da obra ou do serviço. Então, por exemplo, tu tiver aqui aquele nobre prédio com 3 andares e a administração licitar sob o regime de empreitada global, tudo bem, são plenamente válidas propostas se digo assim, ó, executo pela bagatela de 4 milhões, sem especificar a proposta do licitante preço por unidade. Ele pode fazer isso, não a administração. A administração vai ter que fazer o quê? Vai ter que especificar dentro de cada andar e dentro das peculiaridades de cada parte da obra, dentro de cada andar, o quê? Os seus custos unitários. Seguimos aqui, inciso 3. Houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma. Vejam bem, pessoal, aqui estou falando da licitação para as obras e serviços. Então, tem que ter a previsão do recurso na lei orçamentária. Não é necessário ainda, nesse momento, que exista a efetiva disponibilidade financeira do recurso. Pode não ter dinheiro em caixa ainda. E ainda assim é perfeitamente possível, plenamente válida, a abertura da licitação. Então não vamos confundir. Tem que ter autorização orçamentária, previsão orçamentária do recurso. Não é necessário ainda a disponibilidade financeira. Evidentemente, a disponibilidade financeira vai ser necessária para efetivamente ser iniciada a execução do contrato. 4. O produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no plano plurianual, de que trata o artigo 165 da Constituição, quando for o caso. Basicamente, obras de grande porte, serviço de engenharia de maior porte, que se alongam no tempo em virtude do seu objeto. Seguindo aqui, parágrafo 3º, é vedado incluir no objeto da licitação a obtenção de recursos financeiros para a sua execução, qualquer que seja sua origem, exceto nos casos de empreendimentos executados e explorados sob o regime de concessão nos termos da legislação específica. Então, pessoal, não pode, por exemplo, uma empresa, um licitante, apresentar uma proposta dizendo que ele vai obter o financiamento necessário, vamos dizer, de R$1 milhão, que será necessário, por exemplo, para o início da execução do contrato. Isso é expressamente vedado pelo parágrafo 3º aqui do artigo 7º. Ele ressalva, portanto, a execução de recurso financeiro independentemente da origem, exceto no que toca aos empreendimentos executados sob regime de concessão, conforme for disposto em lei específica. Então, principalmente numa concessão de serviço público, sem dúvida, como vou ter um serviço do qual será cobrada uma tarifa do usuário, não tem por que incidir o nosso parágrafo 3º. No mais, é vedada, então, essa inclusão no objeto da licitação da obtenção dos recursos financeiros necessários para a execução do contrato. Parágrafo 4º, é vedada ainda a inclusão no objeto da licitação de fornecimento de materiais e serviços, aqui está, sem previsão de quantidades ou cujos quantitativos não correspondam às previsões reais do projeto básico ou executivo.
Pessoal, isso é quase evidente, né? É uma proibição que seria lógica dentro do princípio da moralidade. Não pode, por exemplo, a administração dizer que no objeto da licitação será necessário a aquisição do material A, sem especificar a quantidade. Obrigatoriamente tem que se estimar essa quantidade, claro. Pode haver alguma alteração em virtude de um fato superveniente, mas tem que haver a especificação da quantidade de cada material, de cada serviço necessário ao objeto em licitação. Da mesma forma, pessoal, não pode ser especificada uma quantidade que destoe da previsão real fixada, seja no projeto básico, seja no projeto executivo. Seguimos aqui. Parágrafo 5º. É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou demarcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime de administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório. Vejam só, vou botar em vermelho, pessoal. Essa parte aqui, ó, nós sabemos que o regime de administração contratada, na verdade, foi vetado. Ele não consta entre os regimes possíveis de execução indireta na 86693. Como é que eu trabalho para uma prova? A gente tem que saber que, de fato, a gente deve considerar não escrita essa parte que eu estou destacando a partir daqui, do parágrafo 5º. Mas numa questão literal, pessoal, como isso consta formalmente na lei ainda, o artigo 5º está como um todo, está como consta aí na lousa, numa questão literal, eu tenho que considerar correto tudo que consta aqui no dispositivo legal. Pois bem, essa vedação é extremamente interessante quando eu entro na primeira hipótese de licitação inexigível. Então eu tenho que uma regra geral. É vedado, absolutamente vedado, que coloque que numa licitação seja especificado, dentro do seu objeto, um bem ou um serviço sem similaridade ou demarca, característica e especificação exclusiva, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável. Então não pode, por exemplo, a administração, ela colocar no objeto da licitação que ela quer um bem da marca X. Esta é a regra geral. Ou que ela quer um bem que, pelas especificações, só admite uma fonte de aquisição. Essa é a regra geral na matéria. Mas isso, é claro, como toda boa regra jurídica, admite uma exceção. Qual? Quando for tecnicamente justificável essa restrição. Isso vai ocorrer, pessoal, basicamente, quando por experiências anteriores, apenas um bem de certa marca tiver atendido de forma satisfatória os interesses da administração pela qualidade que comprovadamente tal bem demonstrou. Ou seja, apenas um motivo de ordem técnica pode justificar o afastamento da regra inicial constante aqui no parágrafo 5º do artigo 7º. Parágrafo 6º. A infringência do disposto nesse artigo implica a nulidade dos atos ou contratos realizados e a responsabilidade de quem lhes tenha dado causa. Então, né, pessoal, há duas consequências no caso de violação dos dispositivos anteriores do artigo 7º. A nulidade do ato ou contrato, ou dos atos e contratos, e apuração da responsabilidade de quem tenha sido responsável pela ilicitude. Parágrafo 7º, bem tranquilo, não será ainda computado como valor da obra ou serviço, para fins de julgamento das propostas, a atualização monetária das obrigações de pagamento, desde a data final de cada período de aferição até a do respectivo pagamento, que será calculada pelos mesmos critérios estabelecidos obrigatoriamente no ato convocatório. Então, pessoal, é bem singela essa regra aqui, apesar da redação poder dar alguma dúvida, mas seria o seguinte exemplo. Se um licitante apresentou uma proposta de certo valor, eu tive várias propostas, 10 propostas, por exemplo, dentro de um procedimento licitatório, cada uma com certo valor. Pois bem, não vai ser considerado
quando nós estivermos perante a etapa de julgamento das propostas, a atualização monetária que ainda irá incidir sobre o valor da proposta daquela que será, ao final, escolhida pela administração. Por quê? A atualização monetária, nós vamos ver mais adiante na lei, ela incide entre a data da aferição da execução da parcela do contrato até a data do efetivo pagamento pela administração. Então, na verdade, não tem como ocorrer ainda essa atualização monetária. Eu estou aqui na licitação, dentro da etapa de julgamento das propostas. Não tem como eu vislumbrar ou jogar para frente qual será a atualização que irá incidir. Por quê? Porque eu não tenho ainda a execução de nenhuma parcela do contrato, não tem como aferir, então, essa execução, e logo, se eu não tenho execução, eu não tenho ainda nenhuma obrigação de pagamento para a administração. Artigo 8º, mais uma aplicação do princípio da publicidade. Qualquer cidadão poderá requerer à administração pública os quantitativos das obras e preços unitários de determinada obra executada. E aqui o artigo 9º, desculpem, parágrafo 9º. O disposto nesse artigo aplica-se também no que couber aos casos de dispensa e inexigibilidade de licitação. Pessoal, a grosso modo, tirando esse parágrafo 7º, que pressupõe uma licitação, né, já que está falando de etapa, de fase de julgamento e proposta, no mais, tudo que está disposto no artigo 7º, aplica-se também quando não houver licitação, ou seja, quando for um caso de dispensa ou de inexigibilidade. Por exemplo, a administração não poderá declarar uma dispensa sem definir no ato de dispensa qual o custo estimado, dividido, desmembrado por unidades de execução daquele contrato. O mesmo se aplica a uma inexigibilidade, ou seja, todas as regras do artigo 7º, ressalvada grosso modo o parágrafo 7º, aplicam-se tanto quando tem efetivamente uma licitação, como nos casos em que ocorre diretamente a celebração do contrato. Aqui fechamos o nosso artigo 7º, vamos para o 8º. Bem tranquilo, pessoal. Mas, principalmente, o parágrafo único é extremamente relevante às suas disposições. Vamos lá, artigo 8º. A execução das obras e dos serviços deve programar-se sempre em sua totalidade, previstos seus custos atual e final e considerados os prazos de sua execução. Então, por exemplo, pessoal, na verdade já há um dispositivo nesse sentido mais específico dentro do artigo 7º, mas digamos que a administração federal decida pela construção de uma hidrelétrica. Vamos dizer que a obra, dentro de um prazo razoável, o prazo de execução dela seja 10 anos. O custo estimado dela seja 70 milhões de reais. O custo do primeiro ano, vamos dizer que seja do primeiro ano, 6 milhões de reais. Ora, o que o dispositivo, que o caput do 8º está nos dizendo, é que a programação das obras e serviços deve sempre ser pela sua totalidade, definindo-se os custos atuais, os finais e considerando sempre-se os prazos de sua execução. Ou seja, não pode a administração considerar exequível a execução dessa hidrelétrica simplesmente levando em consideração que ela vai ter, ou provavelmente terá, o valor necessário no ano calendário, no primeiro ano calendário. A programação deve levar em conta o custo total da obra, entre outros elementos ali previstos no caput do 8º. Pois bem, mas olhem só o parágrafo único, pessoal. Isso aqui foi muito inobservado durante vários anos até a nossa LRF, a nossa Lei de Responsabilidade Fiscal, acabar com a brincadeira. Veja o que diz o parágrafo único. É proibido o retardamento imotivado da execução da obra ou serviço ou de suas parcelas, se existente previsão orçamentária para a sua execução total, salvo
insuficiência financeira ou comprovado motivo de ordem técnica, justificados em despacho circunstanciado da autoridade a que se refere o artigo 26 dessa lei. Aí eu acrescentei aqui, pessoal, é uma autoridade de hierarquia superior, ou seja, superior àquela responsável pelo contrato propriamente dito. Então vejam só, o que era comum, pessoal, a gente observar até alguns anos atrás. Por exemplo, um prefeito era de certo partido. Ele executava na quase integralidade uma obra de porte razoável. Aí na próxima eleição, era eleito um prefeito de um partido, de outro partido, um partido que fazia oposição, vamos assim dizer, ao partido do prefeito anterior. Pois bem, esse prefeito, para não dar palanque para o seu antecessor, ele simplesmente deixava de concluir a obra. Por quê? O ganho eleitoral, vamos assim dizer, seria muito mais do antecessor do que dele. Pois bem, isso aí é possível? De forma nenhuma. Eu tenho essa expressa proibição aqui do parágrafo único do 8º, dizendo o seguinte, olha, se tiver previsão orçamentária, tem que executar até o final. Tem que executar a parcela ou o todo do contrato, conforme o caso, até o final, salvo se houver um motivo de ordem técnica que justifique a paralisação ou se, apesar da previsão orçamentária, não tiver dinheiro em caixa, não tiver disponibilidade financeira para continuar a execução. Pois bem, seguindo aqui, e como eu falei para vocês, tá, pessoal, só por curiosidade, apesar dessa previsão, desde 93, era muito comum a gente acontecer, de ver isso aí acontecer, mas a lei de responsabilidade fiscal trouxe consequências muito gravosas por gestores públicos que incidissem nessa violação. E aí sim, pelo menos, a grosso modo, se ela não acabou, pelo menos foi consideravelmente reduzida no dia a dia da administração. Vamos aqui para o artigo 9º. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução da obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários. 1. O autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica. 2. Empresa isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado. Deixa eu voltar aqui, pessoal. Então, olha o caput aqui, para a gente não se perder. É uma vedação à participação, seja direta, seja indireta, tanto da licitação como da execução do contrato. Então, as hipóteses em que se veda que alguém, pessoa física ou jurídica, conforme o caso, participe seja da licitação, seja da execução do contrato propriamente dito, seja isso de forma direta ou seja isso de forma indireta. Então, aqui está a primeira hipótese, a segunda hipótese e a terceira. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade, contratante ou responsável pela licitação. Pois bem, nessas três hipóteses, pessoal, então não pode, é vedada a participação direta ou indireta, seja na licitação, seja na execução do contrato propriamente dito. No que toca ao inciso 3, pessoal, eu tenho dois posicionamentos, os dois plenamente aplicáveis. Vejam só, primeiro posicionamento vem do STJ. Um servidor ou dirigente, nem mesmo licenciado, poderá participar da licitação do contrato. Então, por exemplo, eu sou um servidor do Ministério da Fazenda. Não posso, de modo nenhum, mesmo licenciado, por exemplo, para trato de interesses particulares, participar de uma licitação promovida no âmbito do Ministério ou de execução de um contrato no âmbito dele celebrado. Segundo posicionamento, primeiro do STJ, ou sem proximidade maior com o setor. No mesmo exemplo aqui, um contrato celebrado no âmbito do órgão competente do Ministério da Fazenda para a execução das obras. Ora, eu não tenho nenhum tipo de vínculo funcional com esse órgão. Eu sou responsável, por exemplo, pela seção de xerox. O que eu tenho a ver com obra ou serviço? Bom, para o TCU tu tem a ver sim. Desde que tu seja um servidor ou dirigente do órgão, é vedada a tua participação na licitação ou na execução do contrato. Pois bem, uma segunda consideração aqui, o artigo 9º é aplicável não apenas às obras e serviços,
mas a todas as modalidades de objeto licitáveis e contratáveis. Ou seja, pessoal, isso aqui é uma aplicação do princípio da moralidade. Se tu tem alguma forma, por algum motivo, uma influência passível de quebrar a isonomia dentro de um procedimento licitatório, isso pode ocorrer, seja num contrato de obra, seja num contrato de serviço, ou seja, em qualquer outra modalidade de objeto passível de ser licitado e contratado pela administração. Então, nós devemos dar uma interpretação extensiva do artigo 9º, entender que essas vedações incidem não apenas em se tratando de obras e serviços, elas incidem em qualquer que seja o objeto licitado ou contratado pela administração. Vamos seguir aqui algumas ressalvas às vedações. Parágrafo 1º, parágrafo 2º. Parágrafo 1º, é permitida a participação do autor do projeto da empresa a que se refere o inciso 2 desse artigo na licitação de obra ou serviço ou na execução como um consultor ou técnico nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento exclusivamente a serviço da administração interessada. Então, por exemplo, pessoal, essa parte final aqui que mata a charada. Vamos aqui para a primeira vedação para ilustrar. Então, se tu é o autor do projeto básico executivo, seja pessoa física ou jurídica, tu não pode participar da licitação envolvendo cujo objeto é a própria execução da obra ou do serviço. Não pode participar a favor de quem? A favor de uma empresa interessada em celebrar o contrato. Mas, pela aplicação do parágrafo 1º, tu pode atuar de que modo? Tu pode atuar mediante um vínculo com a administração, atuando, por exemplo, fiscalizando a adequada execução da obra cujo objeto tu elaborou. É a possibilidade trazida pelo parágrafo 1º. E aqui o parágrafo 2º. O disposto desse artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que inclua a elaboração do projeto só do executivo, pessoal, como encargo do contratado ou pelo preço previamente fixado pela administração. Então, pessoal, isso aí se vincula lá ao artigo 7º. Lá a gente viu que, apesar de não ser uma boa prática administrativa, eu posso ter uma execução da obra e, concomitantemente à execução, a elaboração de quem? Do projeto básico? Jamais. O projeto básico tem que estar morto. Tem que estar pronto, completo, para que possa ser aberta uma licitação visando a execução da obra. O certo mesmo seria, depois do projeto básico, eu ter o executivo. Mas aqui é outro autorizativo, né? Eu posso não ter o executivo. Uma vez pronto o projeto básico, pode ser aberta uma licitação envolvendo tanto a execução da obra, como a elaboração do projeto executivo. E aí, tranquilamente, vai poder incidir o parágrafo 2º. É possível a licitação, que tem esse duplo objeto, vamos assim dizer, ainda que interrelacionado. Parágrafo 3º, isso aqui é um conceito legal de participação indireta. Veja como ele é amplo. Considera-se participação indireta, para fins do disposto nesse artigo, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços fornecimentos em obra, incluindo-se os fornecimentos de bens a esses necessários. Muito importante, pessoal, essa parte final aqui. Vou dar um exemplo aqui. Vamos usar o vínculo de natureza comercial. Pois bem, vamos aqui na seguinte situação. Vamos dizer que a empresa A, ela venceu uma licitação para a elaboração de um projeto básico de certa obra pública. Dessa empresa A, eu tenho 3 sócios, o sócio 1, o sócio 2 e o sócio 3. O sócio 1 tem uma participação de 40%, o sócio 2 de 35% e o sócio 3 de 25% do capital social. Tranquilo, então aberta a primeira licitação, vencida pela empresa A, aqui está a distribuição das cotas do capital. Aí foi esse projeto básico, já foi escolhido, tranquilo. É aberta uma segunda licitação agora para a execução da obra. Empresa B. A empresa B
entra nessa licitação. Ocorre que essa empresa B tem 2 sócios. Tem o tal do sócio 4, que não corresponde a nenhuma dessas figuras, que é detentor de 90% do capital social. Só que tem o sócio 1. O sócio 1 é o mesmo dessa empresa A aqui, que lá tinha 40%, aqui tem só 10%. Pois bem, pessoal, simplesmente, isso é uma hipótese de participação indireta. A empresa B não pode participar da licitação visando a execução da obra. Por quê? Porque um dos sócios com mais de 5% do capital social também era sócio da empresa que ganhou a licitação referente ao projeto básico relativo àquela obra. E aqui, o nosso parágrafo 4º, o disposto no parágrafo anterior aplica-se aos membros da comissão de licitação. Nós vamos tratar, como eu já falei anteriormente, das regras pertinentes a essa comissão de licitação, mas então, pela aplicação do parágrafo 4º, se eu sou membro de uma comissão de licitação, eu sou o servidor 1, não pode, por exemplo, uma pessoa, a pessoa 2, que tem um vínculo, por exemplo, comercial, nós somos uma empresa junto. Empresa B tem 2 sócios, o servidor e esse particular. Não foi a empresa B que entrou na licitação, foi a empresa A. A empresa A também tem um sócio 2 participando do seu capital social com mais de 5%. Pois bem, se o servidor 1, que é sócio dessa pessoa em outra empresa, fizer parte da comissão de licitação, morreu. Essa empresa não pode entrar na licitação porque é um vínculo comercial entre essa pessoa física e o servidor. Pois bem, paramos aqui nesse ponto. Na próxima aula, por cima vai ser uma aula rápida, fechamos já a seção 3, artigos 10 a 12. Obrigado a todos e até lá.